Eu estive apaixonado pela minha irmã adotiva por 11 anos inteiros. Mas desde que eu me declarei para ela, ela se tornou fria como gelo comigo. Ela não apenas retirou o amor superprotetor que tinha por mim. Ela até começou a me reprimir e insultar de várias maneiras, para me fazer desistir dela. Ela ainda contratou um homem que não ama para fingir que estava casada. Mas ela não sabe que eu tenho câncer linfático e estou prestes a morrer. Desanimado e desiludido, eu escolhi partir sem me despedir. Professor, eu concordo em participar do experimento de congelamento de corpos. Você pode me inscrever, por favor? A voz do professor Shen veio do outro lado da linha. Ah, Yuan, você realmente pensou bem sobre isso? O professor sabe que a notícia do câncer te afetou muito, mas ainda há esperança para o tratamento. Mas eu tenho câncer linfático em estágio terminal. Não há cura. O professor Shen suspirou e começou a falar. Mas a tecnologia de congelamento do grupo de pesquisa ainda não é madura. Eles nunca realizaram experimentos em pessoas vivas. Você pode muito bem perder a vida no instante em que for congelado. Você não vai pensar mais sobre isso? Eu sorri amargamente. Professor, eu já decidi. Depois de dizer isso, desliguei o telefone. Na tela do meu celular, alguns minutos depois, apareceu uma notícia de destaque. Na foto, Jing Lian e Bai Ning estavam de dedos entrelaçados. E Jing Lian usava um anel de diamante azul no dedo anelar. O diamante azul ainda brilhava intensamente através da tela. Aquela luz feriu meus olhos. Eu mordi os lábios com força, mas ainda não consegui conter. As lágrimas escorriam pelo meu rosto. Hoje é meu aniversário. E a pessoa que eu mais amo, pelo contrário, deu o anel que eu mesmo desenhei para outra pessoa. Bai Ning. Você realmente precisa fazer isso? Você realmente me odeia assim? A comida quente foi esfriando pouco a pouco. Eu estava sentado à mesa. E meu coração também foi se esfriando. 2:30 da manhã. A porta fechada finalmente se abriu. Bai Ningbin entrou com um cheiro de bebida. Por que você ainda não está dormindo? Ao me ver, o rosto de Bai Ningbin ficou ainda mais frio. Não te disse que eu ia ficar com a Ao até tarde hoje. Eu olhei para baixo e fiquei em silêncio por um bom tempo. Então, finalmente disse: Feliz aniversário. Embora já estivesse tarde. Já passou da meia-noite. Hoje já não é mais o aniversário dela. Hong Yuan. Qual é o sentido disso? Bai Ningbin disse impacientemente. A Ao é que é o meu namorado. É perfeitamente justo e apropriado que ele celebre o meu aniversário. O que você acha que é? Nós dois não temos nenhum laço de sangue. Na melhor das hipóteses, sou considerado um parente seu. Você pode colocar-se em seu devido lugar? Não há possibilidade entre nós. Essas ideias na sua cabeça só me fazem sentir nojo. Depois de dizer isso, ela bateu a porta ao sair. Deve ter ido procurar Jing Linhão. Afinal, ela acabou de dizer isso. Jing Linhão é o namorado dela. Eu ainda mantenho a cabeça baixa, olhando para os meus pés. Falei com uma voz quase inaudível. Desculpe, irmã Ningbin. Não vai acontecer de novo. Este é o último aniversário que posso passar com você. O quarto está realmente frio. Eu não consigo evitar pensar. O freezer e este quarto vazio. Qual deles é mais gelado? Eu sempre tive medo do frio desde pequeno. Em dias frios, eu andava descalço, abraçando um pelúcia. Brinquedo para procurar a Bai Ningbin e dormir juntos. Naquela época, a Bai Ningbin ainda se importava comigo. Não me tratava com palavras frias. Em vez disso, ela sorria e me levava para a cama no colo. Contava histórias para me fazer dormir. Jing Lian postou uma foto dele no Weibo. Uma foto com a Bai Ningbin, dedos entrelaçados. Ele estava usando coração de sereia que desenhei. Ele anunciou publicamente no Weibo que eles estavam noivos. E eu, neste momento, recebi o congelamento humano. Termo de consentimento eletrônico enviado pelo grupo de pesquisa. Eu não assinei imediatamente. Eu liguei para Bai Ningbin. A chamada foi encerrada. Eu continuei a ligar. Depois de ser desligado 5 vezes seguidas, finalmente consegui conectar. Fang Yuan. O que aconteceu agora? Do outro lado da linha, a voz impaciente de Bai Ningbin soou. Eu pressionei os lábios e disse em voz baixa. Só queria te parabenizar. Bai Ningbin deu uma risada sarcástica. Espero que você esteja realmente me parabenizando de coração. Eu abaixei os olhos. Após um momento de silêncio, perguntei novamente. Quando será o casamento? 11 de novembro. A voz da mulher era mais fria que o vento gélido do inverno. Apenas algumas palavras, mas me fizeram sentir como se 1000 flechas perfurassem meu coração. 11 de novembro. Meu aniversário. Meus pais faleceram. O jornal velho ainda tinha reportagens relacionadas. A esposa da família rica ficou desequilibrada. Aproveitando que o marido estava dormindo, esfaqueou-o freneticamente várias vezes. Em seguida, se enforcou. Apenas deixou um filho. Eu sou esse único filho. A bondosa família Bai me acolheu para cuidar de mim. Bai Ningbin é um pouco mais velha que eu. Deve ser por pena da minha situação. Ela quase me mimou ao extremo. Qualquer coisa que eu quisesse.
Mesmo que fossem as estrelas do céu, elas pegaria para mim. Ela realmente as pegou para mim. A morte trágica dos meus pais me deixou uma grande cicatriz psicológica. Eu careço profundamente de um senso de segurança. Então, em uma noite tranquila, Bai Ningbin me levou para o telhado. E então, apontando para a estrela mais brilhante no céu, disse: "Ah, Yuan, você vê aquela estrela? Eu a comprei." Ela me entregou todos os certificados de propriedade da estrela. E então, tocando delicadamente a ponta do meu nariz, disse: "Daqui em diante, essa estrela será sua. Quando eu não estiver por perto, a estrela cuidará de você por mim." Eu fui até a janela e abri as cortinas. Queria ver minhas estrelas mais uma vez. Mas do lado de fora, nuvens escuras cobriam o céu. Minhas estrelas desapareceram. Na manhã seguinte, o responsável pelo grupo de pesquisa de criogenia me ligou. Ele pediu que eu fosse fazer um exame médico. "Não é necessário, certo?" Meu sorriso parecia um pouco triste. "Eu estou quase morrendo. Para que fazer um exame médico? Mesmo que eu faça 1000 exames, as células cancerígenas não vão desaparecer. Sr. Hong, precisamos determinar com base na sua condição física o método de congelamento e o melhor momento para congelar. Isso também é para aumentar suas chances de sobrevivência. Por favor, colabore." Eu não tenho motivos para recusar. Então fui de carro até lá. Depois de um dia inteiro de correria, o exame médico finalmente terminou. Ao sair, o responsável me entregou uma grande pilha de documentos. A forma do caixão de gelo e o local onde ele será armazenado no futuro são ambos selecionáveis. Aqui estão os materiais relevantes. Você pode dar uma olhada. Eu acenei com a cabeça e agradeci ao responsável em voz baixa. Então, abracei os documentos e voltei para casa. A luz da sala está acesa. Meu coração pulou algumas batidas involuntariamente. Bai Ningbin voltou. Como eu sou patético. Depois de ser tratado de forma tão cruel por Bai Ningbin, eu ainda quero muito vê-la. Acalme meu coração acelerado. Entrei rapidamente na sala. Mas vi Jinglinhão vestido com um roupão, mostrando o peito. A Yuan voltou. Jinglinhão veio me receber calorosamente. "Você já jantou?" "Ningbin está ocupada na cozinha. Diga-me o que você quer comer. Eu vou pedir para ela fazer para você." Seu jeito de falar e agir é completamente de um anfitrião. Uma sensação de amargura surgiu em meu coração. Eu balancei a cabeça. Estava prestes a dizer que não estou com fome. Mas Bai Ningbin saiu da cozinha trazendo os pratos que havia cozinhado. "Você voltou na hora certa. Eu e a Ao já estamos noivos. A partir de hoje, a Ao é o chefe da casa. As grandes e pequenas decisões da casa agora são dele." Eu olhei para baixo e respondi de forma soturna: "Eu entendi." Eu pensei que eu iria criar problemas. Mas não esperava que eu aceitasse isso tão calmamente. Nos profundos olhos de Bai Ningbin, passou raramente um brilho de surpresa. "Não fique tão sério." Isso assustou A Yuan. Jinglinhão disse rindo: "A Yuan, não a escute. Vamos comer." Depois de dizer isso, ele me puxou em direção à sala de jantar. Eu não esperava que Jinglinhão viesse de repente me puxar. Por um momento não prestei atenção os documentos que sostenía se caíram ao suelo. Bai Ningbin franziu a testa. Ela se agachou e pegou um projeto de caixão de gelo do chão. Então, com um tom frio, ela questionou: "Fang Yuan, o que é isso?" Embora eu estivesse extremamente nervoso por dentro, eu mantive uma aparência calma por fora. Eu expliquei sem mostrar emoções. "O projeto do caixão de gelo são materiais que coletei para o meu trabalho de férias. Antes das férias, o professor deixou tarefas para nós projetarmos livremente um produto. Eu quero projetar um caixão de cristal que possa proteger um corpo da decomposição. Então eu procurei algumas informações na internet. Eu os imprimi para usar como referência. Eu estou no primeiro ano da faculdade, estudando design. Essa razão também é razoável." O rosto de Bai Ningbin ainda estava cheio de nuvens escuras. "Fang Yuan, você está doente?" Meus pais também foram enterrados por Bai Ningbin. No dia do enterro dos meus pais, eu me tranquei novamente no armário. No final, foi Bai Ningbin quem me encontrou. Mas ela não me forçou a sair. Em vez disso, ela abriu a porta do armário e entrou para me acompanhar. "Irmã Ningbin, o caixão também é tão escuro e tão frio?" Eu perguntei a ela com os olhos vermelhos. Eu sonhei que minha mãe queria que eu fosse ao caixão para acompanhá-la. Ela disse que estava muito fria e com medo sozinha no caixão. "Isso foi apenas um sonho." Bai Ningbin disse: "Não tenha medo. Você não vai a lugar nenhum. Eu não vou permitir que ninguém te leve de mim." Eu abracei o pescoço de Bai Ningbin e sussurrei suavemente em seu ouvido: "Enquanto a irmã Ningbin estiver aqui, mesmo que eu seja trancado em um caixão, a Yuan não tem medo." Parece que Bai Ningbin ainda se lembra disso. Então ela se confundiu. Ela achou que eu estava, mais uma vez, confessando meus sentimentos indiretamente usando o caixão de gelo. Se a irmã Ningbin não gostar, então eu mudarei a direção do design. Eu disse suavemente: "É apenas um trabalho de férias de verão. Não fique brava."
Bai Ningbin estava com uma expressão fria e não disse nada. Mas Jin Dilian sorriu e tentou amenizar a situação. Exato. Vamos mudar. Caixão é tão sinistro. Jovens não devem ter pensamentos tão sombrios. Um pouco de sol, por favor. Eu recolhi todos os materiais espalhados pelo chão. E então, na frente de Bai Ningbin, eu coloquei esses. Todos os dados foram jogados no lixo. O rosto de Bai Ningbin finalmente relaxou um pouco. À meia-noite, quando todos estavam dormindo, eu me levantei furtivamente para verificar os dados no lixo. Ao voltar para o quarto, Jin Dilian saiu do quarto de Bai Ningbin vestindo um roupão. Saiu do quarto de gelo. Seu peito estava coberto de marcas ambíguas. Não é preciso pensar para saber o que ele e Bai Ningbin fizeram no quarto. Eu me forcei a desviar o olhar. E então, repetidamente, lembrei a mim mesmo. Não olhar, não pensar. Ele é o noivo de Bai Ningbin. O que quer que eles façam, é o que deve ser. A irmã Ningbin gosta dele. Ele pode dar felicidade à irmã Ningbin. Isso é o suficiente. Fang Yuan, por que você não se atreve a me olhar? Jin Dilian estava cheio de provocação em seu olhar. E era como se fosse outra pessoa em comparação a algumas horas atrás. Será que até agora você ainda não consegue aceitar? A pessoa que Bai Ningbin ama sou eu, não você. Eu abaixei as pálpebras. Não. Eu já aceitei. Não finja. Achou que eu não percebia? Jin Dilian disse com desdém. Olhe, o olhar de Bai Ningbin não é normal. Embora você a chame de irmã Ningbin. Mas ela te criou. Irmã mais velha como uma mãe. On Jiwan, você é um pervertido. Eu mordia meus lábios com força e não disse nada. Eu realmente sou um pervertido. Não é de se admirar que a irmã Ningbin, ao saber dos meus sentimentos, de repente começou a me desprezar tanto. Então, este sentimento aos olhos do mundo é tão indesejável. Eu ouvi dizer que você se tornou um órfão, porque sua mãe teve um colapso mental. À meia-noite, ela pegou uma faca e esfaqueou seu pai mais de 100 vezes. Ela matou seu pai de forma brutal. Jin Dilian se aproximou passo a passo, provocando deliberadamente. Não é de se admirar que você seja um pervertido. Então é hereditário. Sua mãe é uma louca psicologicamente distorcida. Você também é assim. Eu posso tolerar que Jin Dilian me insulte, mas eu não consigo tolerar Jin Dilian insultar meus pais que já faleceram. Cale a boca. Eu me aproximei e agarrei o pescoço de Jin Dilian. Você não tem ideia do que está acontecendo. Você não tem direito. A conversa ainda não acabou. Uma voz fria de repente ecoou. Fang Yuan, o que você está fazendo? Bai Ningbin não sabia quando acordou. Ela estava na porta, olhando para mim com raiva. Jin Dilian parecia não conseguir se equilibrar. Ele caiu sobre Bai Ningbin. Ele disse, com uma voz de quem se sentia injustiçado. Ningbin, não culpe Yuan. A culpa é toda minha. Eu não deveria ter saído assim para procurar água. Eu pensei que, assim, Yuan já deve estar dormindo. Então eu não me preocupei com a aparência. E saí de roupão. Quem diria que ao abrir a porta, eu encontraria Yuan na minha frente. Ele viu essas marcas em meu corpo e me chamou de sem vergonha. E ainda diz que pessoas como eu não têm qualificação alguma para estar com você. Ele me descreveu em poucas palavras como uma pessoa psicologicamente distorcida, que fica acordada à noite, escondida na porta dos outros, ouvindo, e depois sente ciúmes e agride o noivo de alguém. Ele mente. Eu não o xinguei. Eu senti meus olhos levemente avermelhados. Foi ele quem usou a história dos meus pais para me provocar intencionalmente. E ainda chamou minha mãe de louca. Quando eu estava no ensino fundamental, eu fui vítima de bullying pelos colegas de classe. Eles me cercaram em um círculo, e enquanto me jogavam lixo, diziam que eu era a pequena louca de uma mulher louca. Depois, foi Bai Ningbin quem resolveu essa situação. Eu sei que a irmã Ningbin deve saber. Eu nunca mentiria sobre isso, porque isso é uma dor eterna no meu coração. Que loucura! Yuan, o que você está dizendo? Jin Dilian mostrou uma expressão confusa. O que aconteceu com seus pais? Eu só sei que eles faleceram quando você era muito pequeno. Além disso, não sei de mais nada. Bai Ningbin acalmou Jin Dilian com algumas palavras suaves. Então, ela virou a cabeça e me olhou friamente. Fang Yuan, não esperava isso. Você não pode difamar o Ao. Você realmente consegue dizer uma coisa dessas? Você realmente consegue dizer uma coisa dessas? O olhar dela para mim estava cheio de decepção. A Ao não sabe de nada. Eu nunca falei com ele sobre sua origem. Se você não falar, ele não vai procurar na internet por conta própria? Eu disse, me sentindo injustiçado. Isso não é algo que não se possa encontrar. Basta. Não me deixou terminar de hablar. Bai Ningbin interrompeu-me friamente. Você acha que todo mundo é como você, que gosta de criar intrigas e espalhar boatos. Eu fiquei paralisado. Intenções impuras. Fofocar. Então é assim que a irmã Ningbin me vê? Neste momento, todas as explicações se tornaram extremamente vazias. Peça desculpas ao Ao imediatamente. Bai Ningbin ordenou com um rosto sério. Eu mordi os lábios e não disse nada.
Eu não vou pedir desculpas. Eu não estou errado. Quem realmente deveria pedir desculpas é Jinglin Yao. Parece que eu realmente te mimava demais. A voz de Bai Ningbing tornou-se ainda mais severa. Desta vez, eu não vou ser indulgente com você. A partir de hoje, você não pode sair do quarto por um tempo. Reflita bem dentro do quarto. Quando você entender e estiver disposto a pedir desculpas, então você pode sair. Desde pequeno, sempre fui favorecido por Bai Ningbing, mas hoje ela favoreceu outro homem. Eu fui trancado no quarto. Eu me deitei na cama, abraçando os joelhos, e me encolhi em uma bolinha. Mas ainda assim, me sinto muito frio. Nesse momento, o telefone vibrou uma vez. O responsável pelo grupo de experimentos de congelamento me enviou uma mensagem. Senhor Fang, seu informe de exame médico está listo. Após pesquisa da nossa equipe, seu melhor tempo de congelamento é no próximo mês, entre os dias 5 e 14. Você pode escolher um dia de acordo com sua preferência, para realizar o congelamento em um desses dias. Mês que vem é novembro. Meu coração doeu novamente. Próximo mês. Me quedei em silêncio na escuridade por um largo rato. Então, tremendo, selecionei a data que escolhi. 11 de novembro. O dia 11 de novembro é meu aniversário. E também é o dia do casamento de Bai Ningbing e Jinglin Yao. Eu realmente não quero participar do casamento deles. A irmã Ningbing já está farta de mim. Se eu for, vou ser um estorvo para eles. Então, é melhor eu sair em silêncio. Está quase na hora. Meu tempo está se esgotando. Eu ainda tenho muitas coisas para fazer. E eu não quero desperdiçar meu precioso tempo. Todo ele em isolamento. Assim, eu, orgulhoso, abaixei a cabeça. Eu encontrei Bai Ningbing. Mordendo o lábio, pedi desculpas a ela. Irmã Ningbing, eu cheguei a uma conclusão. Foi tudo minha culpa. Eu peço desculpas. Mas Bai Ningbing ainda estava com uma expressão fria. O olhar que ela me lançou nunca mais teve a mesma indulgência e calor. A pessoa que você deveria pedir desculpas não sou eu, mas sim o Ao. Meus lábios sangraram. No meio do gosto metálico e doce, descobri com tristeza que ela já havia dado sua ternura e indulgência a outro homem. Está bem. Eu pedi desculpas a ele. As emoções estavam muito à flor da pele. Meu corpo estava tremendo incontrolavelmente. Cunhado. Desculpe. A palavra cunhado fez a mulher ficar rígida por um momento. Bai Ningbing, com os olhos negros, tremeu levemente. Por um momento, ela nem ousou acreditar no que tinha ouvido. Vmok. Agora pode. Irmã Ningbing. Eu sorri de forma autodestrutiva. Mas enquanto ria, meus olhos se encheram de lágrimas. Você está satisfeita? Bai Ningbing deveria se sentir satisfeita. Mas não sei porquê. Ver-me admitir meu erro. Ouvir-me chamar Jinglin Yao de cunhado. Ela, no entanto, sentiu um aperto no coração. Ela desviou o olhar, não se atrevendo a me olhar mais uma vez. Foi apenas uma resposta fria. A partir de hoje, você se mudou para o andar de baixo. Eu fiquei surpreso. Mas logo percebi. Ela acreditou nas palavras de Jinglin Yao. Irmã Ningbing, será que aos seus olhos, eu sou realmente aquela que se esconde na porta do seu quarto, para ouvir você se envolvendo com outros homens? Você realmente me vê assim? A sensação de frio voltou a me atingir. Eu senti o mundo girar. Quase não consegui suportar e quis desmaiar. No entanto, eu não caí. Eu mordi os lábios e continuei firme. Tudo bem. Já que a irmã Ningbing me deixou me mudar para baixo, então eu vou me mudar. Afinal, não tenho muitos dias de vida. Ao entardecer, eu dirigi novamente para o laboratório de congelamento. Eu preciso discutir com o responsável sobre onde o meu corpo congelado deve ser armazenado. Eu vi nos documentos que há também um depósito de corpos congelados no fundo do mar. Isso é verdade? Que? Na verdade, não estou escondendo de você. A maioria dos nossos depósitos de caixões de gelo está no fundo do mar. O responsável respondeu. Porque em terra firme, é necessário garantir os caixões de gelo. Permanecer a longas temperaturas abaixo de zero consome uma quantidade enorme de eletricidade. Mas se os caixões de gelo forem armazenados no fundo do mar, o consumo de energia é muito baixo, porque a temperatura no fundo do mar já é muito baixa. Muito bom? Eu sorri. Eu quero armazenar meu caixão de gelo no fundo do mar. Posso perguntar o porquê? Eu ainda estava sorrindo. Porque lá as estrelas não podem ser encontradas. As estrelas foram um presente da Irmã do Gelo. A Irmã do Gelo disse que não importa onde eu vá, as estrelas sempre me seguirão. Sempre me protegerão por ela. Mas agora a Irmã do Gelo já não gosta mais de mim. E eu também estou quase morrendo. Guardar um corpo que ninguém ama é muito triste. Então eu decidi dar liberdade às estrelas. Afundar no fundo do mar onde as estrelas não podem ver e partir em paz. Não causar problemas às estrelas. Porque não queria encontrar Jinglin Yao. Eu demorei para voltar para casa de propósito. Quando cheguei em casa, a mansão estava iluminada. Bai Ningbing estava sentada na sala me esperando. Irmã Ningbing, o que aconteceu?
Eu estava com uma expressão confusa. Não entendia o que eu havia feito de errado. Afinal, eu passei o dia todo fora. Mas Bai Ningbin jogou uma pilha de documentos na minha frente. E então, controlando a raiva, questionou. Ji-wan, diga-me o que é isso. Eu olhei para baixo. E então, entre os documentos espalhados no chão, vi meu laudo de diagnóstico de câncer. Como você pode mexer nas minhas coisas à vontade? Eu fiquei imediatamente nervoso. Não me atrevi a responder diretamente à pergunta de Bai Ningbin. Então, desviei o assunto. Eu já tenho 18 anos. Você não pode entrar no meu quarto e mexer nas minhas coisas à vontade. Bai Ningbin, furiosa, quebrou a xícara de chá na mesa. Isso é o ponto principal? Com um estrondo, a xícara de chá caiu no chão com um som surdo. Fiquei tão assustado que meu corpo estremeceu. Ah, Yuan, você está mal entendido sobre sua irmã Ningbin. No momento tenso, Jinglin Ao saiu fingindo ser amigável. Ela não entrou no seu quarto. Fui eu que não trouxe roupas limpas. A roupa que usei ontem foi. Ele ficou vermelho. Após uma pausa constrangedora de alguns segundos, ele continuou a falar. Eu realmente não tenho roupas para vestir. Então, tive que entrar no seu quarto. Queria procurar suas roupas velhas para me virar. Quem diria que eu encontraria, inesperadamente, na sua mesa? Eu vi este laudo de câncer. Ele claramente está mentindo. Porque no primeiro dia em que recebi o laudo de câncer, eu o guardei. E na descrição de Jinglin Ao, eu parecia ter colocado o laudo de câncer de propósito, em um lugar visível, esperando que eles descobrissem. Yuan, você ainda é tão jovem. Como isso poderia ser câncer? Jinglin Ao cobriu o peito, com uma expressão triste e atraente. Diga a verdade ao cunhado. Este laudo de câncer é verdadeiro ou é uma brincadeira sua? Eu me virei para olhar para Bai Ningbin. E então percebi tardiamente. Bai Ningbin olhou nos meus olhos. A raiva superou a preocupação. Presumo que antes de eu voltar para casa, Jinglin Ao já deve ter sussurrado o suficiente. Então, a irmã Ningbin não acha que eu tenho câncer. Apenas pensa que estou fingindo doença para chamar a atenção dela. Eu acho. Isso é bom também. Pelo menos meu segredo não será descoberto. É uma brincadeira. Eu disse em voz baixa. Eu estava apenas brincando com amigos. Não esperava que vocês fossem espalhar. Sem me deixar terminar. Com uma expressão sombria, sentada no sofá em silêncio. Bai Ningbin de repente se levantou. Agora, venha comigo ao hospital para um exame. É uma brincadeira? Ao chegar ao hospital, teremos um veredicto. Irmã Ningbin. Eu não quero ir. Minha fraca resistência. O olhar frio e cortante de Bai Ningbin se voltou para mim. Com apenas um olhar, eu desisti. Eu conheço minha irmã Ningbin. Portanto, eu sei que este exame é absolutamente necessário hoje. Quando chegamos ao hospital, já era meia-noite. Normalmente, a essa hora, além do pronto-socorro, os outros departamentos não atendem. Mas antes de vir, Bai Ningbin ligou para o diretor. O diretor não se atreveu a desagradar essa deusa da morte. Então, ele convocou um médico urgentemente, para me fazer um exame físico completo. O exame de câncer leva pelo menos 2 horas para dar o resultado. Essas 2 horas, cada minuto e cada segundo são uma tortura para mim. Eu não posso deixar de pensar. Se minha irmã Ningbin soubesse que estou prestes a morrer, ela ficaria triste por mim? Ou será que eu sou apenas um fardo para a irmã Ningbin agora? Para a irmã, isso é apenas um fardo. Este fardo não é apenas de personalidade distorcida, mas também tem um forte ciúme. Ela já queria se livrar de mim há muito tempo. Não sei há quanto tempo sofri, mas finalmente chegou ao fim. O médico saiu com o relatório de diagnóstico. BXJ. Os resultados dos exames saíram. O corpo de Fang Yuan está muito saudável. Não tem câncer algum. Eu nunca imaginei que depois de tanto sofrimento, eu acabaria recebendo um resultado como esse. Eu me virei abruptamente para olhar Jinglin Ao. Não preciso pensar para saber que isso deve ser coisa dele por trás. Uma boa notícia. Que ótimo. Jinglin Ao soltou um longo suspiro, com uma expressão de alívio. Foi apenas uma brincadeira. A Yuan está bem. Eu e Ningbin estamos aliviados. Bai Ningbin, no entanto, não disse uma palavra. Ela me olhou profundamente. De repente percebi que meu rosto estava pálido demais. Quase sem cor. A pessoa que ela cuida parece estar murchando lentamente. Embora não tenha câncer. Mas de acordo com os resultados dos exames, meu corpo está muito fraco agora. Já estou gravemente desnutrido. Parece que ele percebeu a dúvida de Bai Ningbin. O médico acrescentou calmamente. Você está fazendo dieta recentemente? É normal querer manter a forma. Mas fazer dieta não é aconselhável. Especialmente como você está agora. Isso já está afetando seriamente sua saúde. Veja como seu rosto está pálido. Não é de se admirar que sua irmã achou que você tinha câncer. O rosto de Bai Ningbin instantaneamente ficou muito feio. Eu realmente não tenho comido bem ultimamente. O que é normal. Afinal, estou doente. A irmã Ningbin me despreza e ignora assim de novo.
Como posso ter ânimo para comer bem? Mas para Bai Ningbin, isso parece completamente diferente. Para fingir estar doente e me enganar. Você está se destruindo assim. O olhar de Bai Ningbin para mim era frio. O suficiente para enfrentar o sol intenso do verão. O que você quer fazer? Me faz sentir que você é insuportável. E então concordar em ficar com você. Ji-wan, você pode ser um pouco mais sensato? Eu não tenho. Minhas lágrimas caíam incontrolavelmente. Sabendo bem que ela não iria acreditar, eu ainda me esforçava para negar. Eu realmente não tenho. Mas minha negação, diante deste fato inegável, parecia tão pálida. Bai Ningbin me lançou um olhar de profunda decepção. Como eu te criei assim? Naquele momento, eu só sentia como se 1000 flechas atravessassem meu coração. Bai Ningbin me deixou sozinho no hospital. E saiu puxando Jin de Linhão. Na semana seguinte, ela não falou comigo novamente. Eu tentei algumas vezes amenizar nossa relação, mas todas falharam. Até o dia anterior ao casamento de Bai Ningbin e Jin de Linhão. Eu, nervoso, encontrei Bai Ningbin. Irmã Ningbin, amanhã você vai se casar. Você ainda não quer falar comigo? Eu abaixei as pálpebras. Minha expressão era tão triste. O olhar de Bai Ningbin ainda era muito frio. Você morreu? Eu acenei com a cabeça, com os olhos vermelhos. Morreu. Eu juro que desta vez não vou te enganar. Desta vez eu realmente não menti. Porque eu vou logo. As pessoas já morreram. O coração também deve morrer, certo? Bai Ningbin lançou um olhar para os meus olhos avermelhados. Ela claramente não acreditava nas minhas palavras. Mas ela ainda assim amoleceu o coração. Afinal, é alguém que ela mesma criou. Como poderia realmente me ignorar para sempre? Amanhã venha participar do meu casamento com a Ao. Dê-nos suas sinceras bênçãos. Eu vou te perdoar. Bai Ningbin disse friamente. Não faça nenhuma trapaça. Eu estou definitivamente me casando com a Ao. Não importa o que você faça, isso não vai mudar o resultado. Eu estava com os olhos baixos. Eu não vou fazer escândalo. Estou tão calmo. Isso, ao contrário, a deixou inquieta. Uma ansiedade sem motivo invadiu meu coração. Bai Ningbin desviou o olhar. Não se atreveu a olhar meu rosto novamente. Mas eu então falei. Irmã Ningbin, eu vou participar do seu casamento. Mas você poderia, por favor, após a cerimônia. Después, come algo comigo. Bai Ningbin e Jin de Linhão estão realizando um casamento ocidental. A cerimônia geralmente acontece ao meio-dia. E termina antes disso. Amanhã é meu aniversário. Antes, você sempre estava comigo no meu aniversário. Você poderia me acompanhar para meu último aniversário? Eu sei que pedir isso no dia do seu casamento é exagerado. Mas eu não vou atrapalhar seu casamento. Às 4 da tarde. Todas as cerimônias do casamento já devem ter terminado. Você só precisa vir aqui e me acompanhar para comer um pedaço de bolo. Então, se me desejar feliz aniversário, eu ficarei satisfeito. Um pedido tão humilde. Bai Ningbin não teve coragem de recusar. Então, respondeu rigidamente, está bem. Passei a noite inteira sem conseguir dormir muito. Fiquei de olhos abertos até o amanhecer. Depois, me arrumei para ir ao casamento de Bai Ningbin. O casamento estava muito animado. Quase todas as celebridades e socialites estavam lá para prestigiar. Jin Linhão estava vestindo um terno branco de alta costura. Com uma expressão de felicidade, ele envolveu a cintura de Bai Ningbin. Bai Ningbin também vestiu um vestido de noiva. A irmã Ningbin está realmente linda. Ela brilha. Sua presença é marcante. O tempo parece ter uma predileção especial por ela. Nunca deixou marcas em seu rosto. Passado 13 anos. Mas ela ainda é tão bonita como quando me tirou do armário. Ela continua tão linda e encantadora. Meu olhar estava grudado nela, admirando-a várias vezes. Então, fui à frente e ofereci de mãos vazias o presente de casamento que preparei. Irmã Ningbin, feliz casamento! Eu a Zushu de coração. Espero que ela tenha felicidade e saúde no futuro. Bai Ningbin aceitou o presente. Ela me olhou profundamente. Não consegui dizer nada, mas parecia ver algo em seus olhos que não podia revelar, um sentimento que se agitava loucamente. Infelizmente, eu não consegui ver. Depois de entregar o presente, saí silenciosamente do casamento. Irmã Ningbin, por favor, perdoe minha covardia. Eu realmente não tive coragem de testemunhar você se casar com Jin Linhão. Desculpe. Eu não tenho essa grandeza. Eu sinceramente desejo o melhor para a irmã Ningbin. Mas eu nunca irei aceitar Jin Linhão. Depois de deixar o casamento, fui primeiro ao cemitério, para oferecer o último buquê de flores aos meus pais falecidos. Mãe, agora eu parece que entendo por que você escolheu o ZS7. Viver é realmente muito doloroso. Por que você não me levou junto naquela hora? Você odeia tanto o papai. Mas você me deixou sozinho aqui. Você disse que me ama mais. Mas você me deixou sozinha aqui. O mundo é tão grande. De repente, me sinto tão sozinha. Parece que não houve ninguém desde o começo que tenha escolhido por mim de forma firme. Que me ame até a morte. Que nunca me abandone.
Nem mesmo a mamãe fez isso. Deixa pra lá. Mãe, você não me ama tanto assim. A irmã Ningbing já fez um bom trabalho. Se vocês estiverem por aí, não me abandonem. Abençoem ela. Depois de dizer isso, eu me inclinei e beijei a lápide dos meus pais. E então me virei e fui embora. Cheguei ao restaurante sozinha. E então esperei pacientemente a irmã Ningbing chegar, para passar meu último aniversário comigo. O céu distante começou a soltar fogos de artifício. Tão longe assim. É possível ver claramente aquelas grandes palavras nos fogos de artifício. Desejo a Bai Ningbing e Jing Linhão felicidade no casamento. Fogos de artifício diurnos. Que luxuoso! Luxuoso, mas romântico. A irmã Ningbing é o tipo de mulher que mimará seu amado até o céu. Infelizmente, a pessoa que ela ama nunca fui eu. O tempo passa segundo a segundo. A direção do casamento sempre foi muito animada. Até mesmo no restaurante, as pessoas estavam animadamente discutindo, dizendo que o terno de Jing Linhão vale centenas de bilhões. As pedras preciosas são todas diamantes verdadeiros. E que Bai Ningbing realmente mima Jing Linhão. Gastou uma fortuna para trazer o cantor que Jing Linhão gosta para se apresentar. Eu escuto em silêncio. O SJ é tão barulhento, e eu sou o único solitário e quieto. Finalmente cheguei às 3 horas. A irmã Ningbing deve estar chegando logo, certo? Já são 4 horas. O horário combinado já chegou. Por que a irmã Ningbing ainda não chegou? Aconteceu algo que atrasou? Já são 5 horas. O casamento já acabou há muito tempo. No restaurante, ninguém está mais discutindo sobre o casamento. Mas eu ainda não esperei pela irmã Ningbing. Meu celular de repente vibrou. Uma notificação apareceu. Jing Linhão postou um Weibo. O casamento acabou. A lua de mel começou. Primeira parada da lua de mel, Fuque. Vamos partir agora. Abaixo do texto, há uma foto. Na foto, há 2 passagens aéreas sobrepostas. A de cima é de Jing Linhão. A de baixo, não preciso nem pensar de quem é. O horário de partida do voo é às 5:30 da tarde. Neste momento, eu finalmente entendi. A irmã Ningbing não virá. O bolo na mesa já começou a derreter. Eu peguei o bolo. Como um boneco sem alma, eu o levei à boca. Como o creme pode ser salgado? Não está gostoso nem um pouco. Eu me forcei a comer um pedaço inteiro do bolo. Então, paguei a conta e me virei para sair. Fang Yuan. Eu desejo a mim mesmo um feliz aniversário infeliz. Fang Yuan. Espero que você não sofra mais após a morte. Esta é a minha mensagem de aniversário para mim mesmo. Dirigi até o laboratório de congelamento. No laboratório, todos os funcionários já estavam prontos, só esperando por mim. Meu aniversário não foi celebrado por ninguém. Mas, felizmente, a minha morte teve alguém para me acompanhar. Apesar de ser um grupo de estranhos. Eu pensei um pouco. E então tirei uma carta de despedida da bolsa e entreguei ao responsável do grupo experimental de criogenia 7. Se alguém vier me procurar, entregue esta carta a ela. Se ninguém vier me procurar, então, pode simplesmente jogá-la fora. Afinal, não é nada importante. O responsável aceitou a carta de despedida. Eu vou cuidar bem dela. Então eu me virei. E fui passo a passo em direção ao meu caixão. Eu me deitei dentro. Assim como quando era criança e me escondia no armário toda vez que meu pai e minha mãe brigavam. Eu sempre me escondia no armário. O espaço apertado do armário me fazia sentir muito seguro. Este mundo é tão grande e complicado. Não consigo lidar com isso. Então eu voltei para o meu armário. Tudo estava pronto. Comece a esfriar. Com uma ordem do responsável. Uma onda de frio me atingiu. Eu perdi a consciência instantaneamente. Adeus, irmã Ningbing. Desejou-lhe felicidade no casamento. Uma semana depois, Bai Ningbing e Jing Linhão voltaram juntos para a mansão. A mansão estava silenciosa. Bai Ningbing franziu a testa inconscientemente. Ela sentiu que faltava algo. Logo, Bai Ningbing percebeu. Faltava o acolhimento de Fang Yuan. Antes, toda vez que Bai Ningbing voltava de uma viagem de negócios, Fang Yuan sempre corria para acolher Bai Ningbing. E então, de maneira infantil, dizia: Irmã Ningbing, por que você voltou só agora? Fang Yuan estava morrendo de saudades de você. Mas desta vez, ninguém a recebeu. Bai Ningbing sentiu uma leve insatisfação. Mas ao lembrar que realmente o deixou na mão antes da partida, essa raiva sem nome em seu coração foi forçada a ser reprimida por Bai Ningbing. Fang Yuan. Bai Ningbing chamou seu nome, querendo que ele aparecesse. Desta vez, ao voltar da viagem de negócios, Bai Ningbing trouxe um presente para ele. É uma pequena compensação. No entanto, a mansão ainda estava em silêncio. Ninguém respondeu. Por que essa criança não está dizendo nada? Jing Linhão abriu a boca com um sorriso radiante. Ele não ainda está bravo com você, está? Mas na época, tudo aconteceu de repente. Você nem participou do nosso casamento. E logo partiu apressadamente para a Europa. Depois, eu fiquei com medo de que seu assistente não conseguisse explicar direito. Eu até fui pessoalmente encontrar o Yuan para explicar a situação.
Mas ele, Jing Linhão intencionalmente falou apenas metade da história. Quanto à outra metade, deixe que Bai Ningbin complete por conta própria. A ira de Bai Ningbin realmente foi instantaneamente acesa. Eu realmente o estraguei ao ponto de não ter limites. Tudo bem, tudo bem. Afinal, aquele dia era o aniversário do Ayuan. Você o deixou na mão. É normal que ele fique um pouco irritado. Jing Linhão caminhou lentamente até ficar ao lado de Bai Ningbin. E então, ele a aconselhou suavemente. Eu vou ligar para o Ayuan e chamá-lo de volta. Não fique mais brava. Somos todos da mesma família. Família. Superficialmente, Jing Linhão está falando por mim. Mas na verdade ele está usando sua compreensão para destacar meu comportamento irracional. Afinal, Bai Ningbin, por causa do trabalho, deixou este noivo sozinho no local do casamento. Ele não fez escândalo e ainda estava falando suavemente ao telefone, aconselhando Bai Ningbin a cuidar da saúde e não se cansar demais. E eu só fui deixado de lado no meu aniversário. E já comecei a fazer o maior drama do mundo. Comparando assim, é evidente para quem a balança pende mais em Bai Ningbin. Jing Linhão pegou o celular. Fingindo, ele discou o número de Fang Yuan. Então ele fez um som de surpresa. Bai Ningbin franziu a testa novamente. O que aconteceu? Jing Linhão estava com uma expressão confusa. Eu disquei errado? Por que o atendimento ao cliente me disse que este é um número inexistente? Eu tenho o número do Ayuan salvo. Antes eu conseguia ligar sem problemas. Como isso de repente se tornou inexistente? Uma sensação de presságio sinistro subiu de repente no coração de Bai Ningbin. Ela rapidamente pegou o celular e discou o número de Fang Yuan. No entanto, no segundo seguinte, ela ouviu, assim como Jing Linhão, a voz sem vida do atendimento eletrônico. Olá, o número que você discou é inexistente. Fang Yuan sempre teve apenas um número de celular, e agora esse número se tornou um número inexistente. Jing Linhão parecia perceber algo. Ele parecia preocupado, mas na verdade estava incitando a situação. Ningbin, será que a Yuan não saiu de casa por estar bravo? O rosto de Bai Ningbin estava horrível. Bai Ningbin caminhou rapidamente em direção ao meu quarto, e então deu um chute na porta, que era originalmente um quarto decorado de forma acolhedora e interessante, mas agora estava vazio, sem nada. Os presentes que Bai Ningbin deu a ele, o coelhinho de pelúcia que ele sempre abraçava ao dormir, e aqueles bonecos de algodão que ele colecionava, todos sumiram. Até mesmo os lençóis e travesseiros desapareceram. Só restava o estrado da cama nu ali, de forma abrupta. Jing Linhão, que seguia atrás de Bai Ningbin, tapou a boca e exclamou surpreso. E as coisas de Fang Yuan? Como tudo desapareceu? Será que ele realmente fugiu de casa? Sob a orientação intencional de Jing Linhão, Bai Ningbin também presumiu inicialmente que eu estava apenas fazendo birra e fugindo de casa. Num instante, a raiva de Bai Ningbin aumentou ainda mais. Ele vai fugir de casa por causa de uma coisa tão pequena? Ele realmente se superou. Ao ver Bai Ningbin tão irritada, Jing Linhão sentiu uma alegria secreta. Mas ele, por fora, fingiu estar muito preocupado. Com a testa franzida, disse preocupado. Como esse garoto Fang Yuan pode ser tão impulsivo? Ningbin, Fang Yuan ainda não deve ter ido muito longe. Você deve mandar alguém procurá-lo logo. O mundo está tão confuso agora. É muito perigoso para uma criança como ele estar lá fora. Bai Ningbin estava com uma expressão bastante feia. O rapaz já fez 18 anos. No nosso país, aos 18 anos já se considera adulto. Adultos devem ser responsáveis por suas ações. Mas Fang Yuan ainda é tão teimoso quanto antes. Não cresceu nada. Ao pensar nisso, Bai Ningbin teve dificuldade em conter. Sua raiva instantaneamente ficou mais intensa. Bai Ningbin disse com o rosto sério, já que ele não quer voltar para casa, então que ele fique lá fora. Passe a minha ordem. Ninguém pode procurá-lo. Uma frase deixou Jing Linhão radiante de alegria. Que ótimo! Ele finalmente conseguiu expulsar Fang Yuan, esse incômodo. Faltava apenas um passo para que ele pudesse ser considerado oficialmente o marido legítimo de Bai Ningbin. No entanto, por mais que dissesse, Bai Ningbin ainda se preocupou no fundo. Afinal, foi ela quem o criou. Cuidou dele com carinho desde pequeno, com medo de que ele sofresse qualquer injustiça. Agora, o jovem Fang Yuan realmente foi mimado por Bai Ningbin. Ele não consegue mais lidar com isso. Mas Bai Ningbin, como responsável, não pode simplesmente ignorá-lo. Mesmo que consideremos 1 milhar de passos para trás. Caso ele tenha algo acontecendo lá fora, Bai Ningbin sabe que certamente se arrependerá a vida toda. Portanto, no dia seguinte após as duras palavras, Bai Ningbin secretamente enviou seus subordinados para encontrar Fang Yuan. No entanto, quanto mais subordinados ela enviava, Fang Yuan ainda permanecia desaparecido. Chefe, sempre que o jovem senhor Fang Yuan, desde o jardim de infância até a faculdade, eu contatei todos os seus colegas. Eles todos afirmaram que durante todo este verão, o jovem senhor Fang Yuan não entrou em contato com eles. Eles também não o viram. Chefe,
Eu também procurei em alguns lugares que o jovem Sr. Fang Yuan costumava frequentar, e procurei separadamente, mas não consegui encontrar o jovem Sr. Fang Yuan. Chefe, eu descobri que o jovem Sr. Fang Yuan doou todas as suas coisas há uma semana, para o orfanato Sol Nascente. Eu vi a coleção do jovem Sr. Fang Yuan no orfanato, diversos modelos e algumas de suas roupas. Essas coisas podem ser recuperadas? As pessoas voltaram uma a uma para relatar. O que foi relatado foram apenas notícias inúteis. Fang Yuan ainda está desaparecido. Eles nem mesmo encontraram uma pista útil. Até que a assistente de Bai Ningbin trouxe uma notícia bombástica. Chefe, o detetive particular que você contratou acabou de descobrir que o jovem Fang Yuan já foi dado como falecido. Bai Ningbin ficou paralisada instantaneamente. O que você disse? Ouvi dizer que o cancelamento geralmente é feito na delegacia. Bai Ningbin chegou à delegacia o mais rápido que pôde. Ela encontrou a funcionária que cuidou do meu processo de cancelamento. E então, furiosa, questionou: por que o registro de residência de Fang Yuan foi cancelado? Quem lhe deu autorização para cancelar? Ele ainda está vivo. Com que direito você cancelou o registro dele? A funcionária ficou muito assustada, mas ainda assim tentou manter a calma. Esta senhorita, por favor, acalme-se. Se tiver algo a dizer, sente-se e fale devagar. Se você tiver alguma dúvida, farei o meu melhor para responder. Temo que meu chefe continue enlouquecendo. O assistente rapidamente voltou. Desculpe. Somos os familiares de Fang Yuan. Acabamos de receber uma notificação. Disse que você vendeu a conta de Fang Yuan. Mas nosso filho ainda está vivo. Como foi que ele foi cancelado? Por favor, verifique o que realmente aconteceu. O funcionário mostrou uma expressão de compreensão repentina. Fang Yuan. Eu me lembro dele. Um menino muito bonito. Ele fala de maneira suave. Eu tenho uma impressão muito forte dele. 10 dias atrás, ele veio aqui para cancelar o registro. Ele disse que tinha câncer e que não tinha muito tempo de vida. Em geral, aqui, os familiares vêm para cuidar da liquidação do domicílio após a morte de uma pessoa. Ele veio para cuidar das vendas sozinho. Isso claramente não está de acordo com o procedimento. Portanto, eu não concordei. Ele não cancelou o registro dele. O assistente ficou em choque. Então, por que recebemos a notificação dizendo que o jovem Yuan já teve seu registro de residência cancelado? Você precisa me ouvir até o fim, disse o funcionário. Naquele momento, realmente não foi feito. Mas alguns dias depois, uma pessoa de um grupo de pesquisa criogênica apareceu. Ele disse que precisava processar o cancelamento do registro de Fang Yuan. Esse grupo de pesquisa já havia feito isso aqui antes. Aqui, eles realizaram os procedimentos relacionados. Eu também não sei exatamente o que aconteceu. Parece que eles congelam pessoas com doenças terminais. E depois de centenas de anos, elas são descongeladas. De qualquer forma, as pessoas já foram levantadas. Mesmo que não estejam mortas. Ainda assim, terão que esperar centenas de anos para acordar. Para evitar o uso de suas informações pessoais. O grupo de pesquisa, após levantar as pessoas, virá aqui para dar a esses congelados um cancelamento temporário de registro. Se no futuro essas pessoas congeladas tiverem a chance de acordar, ainda poderão vir aqui para restaurar suas informações de registro. Tudo parece um sonho. Bai Ningbin voltou da delegacia. Naquele momento, ela estava um pouco atordoada. Ela nem sabe como voltou. Ela também não consegue entender por que tudo ficou assim. Claramente, uma semana atrás, quando ela saiu, tudo estava bem. Fang Yuan ainda estava fazendo charme com ela, pedindo que ela o acompanhasse no aniversário dele. Como em uma semana tudo mudou tanto? Se ela soubesse que poderia ser ela, o último aniversário que ela passou com ele, ela de jeito nenhum teria marcado. Bai Ningbin. O que aconteceu? Jing Linhão saiu do quarto. Ele estava vestindo um hobby preto sexy. Ele se aproximou de Bai Ningbin. Sua aparência está tão ruim. Você ainda está preocupada com Fang Yuan? Você não disse? Fang Yuan já tem 18 anos. Ele é um adulto. Não podemos mais tratá-lo como uma criança. Então, não se preocupe mais. Talvez ele só esteja chateado. Por isso saiu para viajar e desestressar com os amigos. Jing Linhão falava enquanto estendia a mão, abraçando o pescoço de Bai Ningbin. Fang Yuan, esse incômodo já foi embora. Agora ele só precisa do último passo para se estabelecer como chefe da família Bai. E esse último passo é ter relações sexuais com Bai Ningbin. Ele quer aproveitar que Fang Yuan saiu de casa para conquistar completamente Bai Ningbin. Fazer com que Bai Ningbin se apaixone por seu corpo e se torne dele. Com esse pensamento, Jing Linhão, enquanto exalava suavemente, acalmava. Bai Ningbin se inclinava, relaxando perto. Ningbin, você está muito nervosa. Deixe-me ajudá-la a relaxar. Dito isso, ele estendeu a mão em direção a Bai Ningbin. No entanto, sua mão ainda não havia tocado Bai Ningbin. Bai Ningbin rapidamente estendeu a mão e o agarrou pelo pescoço. Jing Linhão instantaneamente ficou sem ar. Ele lutava com dificuldade.
Ningbin, você está me machucando. Soltei-me rápido. Bai Ningbin, no entanto, não demonstrou intenção de soltar. Ao contrário, ela, sem mostrar emoção, aumentou a força nas mãos. A Yuan está com câncer. O olhar de Bai Ningbin era mais frio que o vento e a neve do inverno. Mas por que naquela noite eu o levei ao hospital para um exame? O médico disse que a Yuan estava bem. O rosto de Jing Linhão mudou visivelmente. Seus olhos revelavam um leve nervosismo. Embora ele rapidamente tenha se recuperado, ele tentou se justificar de maneira inocente. Eu não sei. Eu não conheço aquele médico. Talvez ela tenha se enganado na análise. É uma pena. Essa atuação habilidosa não enganaria mais Bai Ningbin neste momento. É mesmo? Bai Ningbin olhou com um olhar sombrio. Seu olhar cortante deslizava lentamente pela pele de Jing Linhão. Então, por que meus subordinados acabaram de investigar e descobrir? O médico que fez o exame em Fang Yuan é seu meio-irmão. O rosto de Jing Linhão instantaneamente ficou pálido como papel. Ele nunca imaginou. Bai Ningbin conseguiu descobrir isso também. Jing Linhão na verdade é um filho ilegítimo. Naquela noite, Bai Ningbin levou Fang Yuan ao hospital para fazer um exame. O hospital que foram na verdade o que foi fundado pelo pai biológico de Jing Linhão. Mas o pai de Jing Linhão nunca reconheceu que tinha um filho como Jing Linhão. O público também não sabia que Jing Linhão tinha essa identidade. Bai Ningbin pediu a Jing Linhão para fingir ser seu namorado. Quando ela enviou alguém para investigar Jing Linhão, foi apenas uma investigação simples. E não foi muito profunda. Portanto, no início, ela não sabia que Jing Linhão e aquele hospital na verdade tinham essa relação. Agora Bai Ningbin finalmente descobriu. Infelizmente, tudo isso é muito tarde. Vendo que as coisas já foram reveladas, Jing Linhão também não resistiu mais. Ele se ajoelhou no chão, abraçando as pernas de Bai Ningbin, chorando como uma flor de pera. Ningbin, eu errei. Mas você precisa acreditar em mim. Eu nunca pensei em machucar o Fang Yuan. Na verdade, tudo isso foi ideia do meu pai. Ele queria me usar para se aproximar de você. Por isso me forçou a armar essa situação para prejudicar o Fang Yuan. No começo, eu não concordava. Eu sempre tentei convencer meu pai a não fazer isso. Mas meu pai me disse que os sentimentos do Fang Yuan por você são de um homem por uma mulher. Meu pai também disse: se você soubesse que o Fang Yuan tem câncer, você certamente concordaria em ficar com ele por pena. Assim, eu não teria mais nenhuma chance. Ningbin, eu realmente cometi um erro. Mas tudo isso foi porque eu te amo demais. Durante o tempo que passei com você, eu já me apaixonei loucamente por você. Eu não quero que nosso relacionamento seja apenas uma simples atuação. Eu quero ficar ao seu lado e ser seu homem. Dito isso, Jing Linhão se lançou em direção a Bai Ningbin. Ningbin, eu te amo. Você me dá. Eu realmente te amo. Desde que eu possa ficar ao seu lado, eu faria qualquer coisa. No entanto, a loucura desenfreada de Jing Linhão. O que ele recebeu foi um chute impiedoso de Bai Ningbin, com um coração cheio de desgosto. Bai Ningbin chutou Jing Linhão, que se lançou contra ela. Jing Linhão, não precisa se apressar para se defender. Porque não importa o que você diga, já não tem mais significado. Bai Ningbin disse friamente. Não importa se essa é a sua ideia ou a ideia do seu pai, tanto faz. A partir de hoje, seu pai não será mais o diretor do Hospital Santa Maria. E seu meio-irmão também. Será privado de sua identidade de médico. Você não vai conseguir um minuto. E eu te garanto, longo caminho. Enquanto eu estiver vivo, sua família não vai conseguir encontrar um emprego decente na China. O país encontrou um emprego decente. Bai Ningbin sabia muito bem. Jing Linhão não a ama de verdade. Ele ama apenas sua riqueza e status. Ele não quer ser uma pessoa comum e desconhecida. Ele quer voar alto e se tornar um fênix. Ele quer ser um genro de uma família rica. Ele quer viver uma vida de excessos. Ele quer desfrutar de tudo que os ricos podem ter. Para um homem vaidoso como ele, a melhor punição não é matá-lo, mas sim deixá-lo pobre e miserável por toda a vida. Para sempre ser uma pessoa da camada mais baixa da sociedade. Para nunca conseguir tudo o que deseja. Assim, depois de ouvir as palavras de Bai Ningbin, Jing Linhão desabou no chão. Seu rosto estava cheio de desespero. Ha 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 ha. Bai Ningbin, você acha que fui eu quem afastou Fang Yuan? Não. Você está errado. Eu no máximo só incitei a situação. A pessoa que realmente o afastou foi você. Desespero absoluto. Jing Linhão perdeu toda a razão. Ele apontou para Bai Ningbin e começou a gritar. Eu sou apenas uma pessoa insignificante. Fang Yuan não se importa com o que eu digo. Ou com o que eu fiz. Mesmo que eu estivesse com um megafone gritando no ouvido dele todos os dias. Que você, irmã Ningbin, é odiada, não adiantaria. O que realmente o deixou triste e desesperado foi o que você fez. Você o ignorou deliberadamente. E ainda pagou para me contratar. Até organizou um casamento grandioso para mim. Ha 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 ha. Bai Ningbin. Você diz que não ama Fang Yuan.
Mas na verdade você já o ama, não é? Apenas você não se atreve a admitir por causa da sua posição. Bai Ningbin. Você realmente se apaixonou por um irmão muito mais novo que você. Você é um pervertido. Você ainda não tem coragem. Fang Yuan gosta de você. Pelo menos ele teve coragem de dizer. E você? Você só se atreve a gostar dele em segredo. Você nem tem coragem de dizer. E ainda fez tantas coisas absurdas. Afastou a pessoa amada que está quase morrendo. Ha ha ha. Bai Ningbin. Você é uma grande idiota. A maior idiota do mundo. Ouvindo a risada insana de Jing Linhão, Bai Ningbin deveria estar furiosa. Mas ela não estava. Porque Jing Linhão estava certo. Ela realmente é a número 1. A maior idiota do mundo. Quando ela soube que Fang Yuan gostava dela, a reação dela não foi de raiva, mas sim de alegria. Porque ela já tinha se apaixonado por você há muito tempo. Mas ela sabia que entre vocês não era possível. Ela é muito mais velha que você. Como poderiam ficar juntos? É compreensível que você tenha se apego a ela. Afinal, você ainda é apenas uma criança. Mas ela não é. Ela é uma adulta. Ela é muito mais velha que você. Portanto, ela deve ser mais racional que você. Ela não pode se deixar levar como você. Ela precisa se controlar. E então, tomar a decisão correta. Quando esse relacionamento estava apenas começando, ela cruelmente o sufocou. Então, após a alegria, ela ficou séria e te repreendeu severamente. Depois, ela encontrou Jing Linhão e o fez fingir ser meu namorado, para cortar completamente seus sentimentos por ela. Ela achava que estava fazendo a coisa certa. Como a mais velha, ela deve ser calma e controlada. Mesmo que ame profundamente, não pode se abrir facilmente. E como uma espécie de guardiã, ela também tem a responsabilidade de te guiar pelo caminho certo. O que? Ela claramente fez a coisa certa. Mas no final, o que recebeu foi esse resultado. No dia do seu casamento, a pessoa que ela mais amava teve seu corpo afundado no mar. A dor veio como uma inundação avassaladora. Ela cobriu o coração. A dor era tanta que mal conseguia respirar. Que tipo de desespero Fang Yuan estava sentindo naquele momento? Ele se deitou naquele caixão de gelo. Ele sempre teve medo do escuro desde pequeno. Quando trouxeram para a casa dos Bai, ele precisava abraçar um brinquedo todas as noites. O coelho vinha me procurar para dormir junto. Ele dizia com uma voz extremamente infantil. O corpo da irmã Ningbin era como um grande salão. Mas era acolhedor. Com a irmã Ningbin por perto, eu nunca me sentiria sozinho. Mas no final, ele escolheu o caixão de gelo mais frio do mundo. Por quê? É porque seu coração estava despedaçado. Não conseguia mais sentir qualquer calor deste mundo? Então preferiu se deitar no caixão de gelo e se congelar. Congelar seu corpo inteiro? É você? A Yuan. Bai Ningbin não sabia a resposta. Ela só sabia. Neste momento, ela achava que Fang Yuan estava quase louco. Ela precisava ver Fang Yuan imediatamente. Mesmo que fosse Fang Yuan no caixão de gelo. Seus subordinados rapidamente encontraram o contato do grupo experimental de criogenia e conseguiram a localização do laboratório deles. Bai Ningbin estava com pressa de encontrar Fang Yuan. O responsável pelo grupo experimental de criogenia a recebeu. A senhora é a Bai Ningbin, certo? O Sr. Fang Yuan me deixou uma carta de despedida antes de ser congelado. Ele disse na época que se alguém viesse procurá-lo, que deixasse. Eu entregaria essa carta a essa pessoa. Enquanto falava, o responsável tirou de sua pasta um envelope marrom e entregou a Bai Ningbin. O envelope tinha a caligrafia de Fang Yuan. Bai Ningbin ficou emocionada. As mãos de Bai Ningbin começaram a tremer. Ela pegou o envelope. Sua respiração começou a doer. Então, Fang Yuan, você sabia que eu viria aqui te procurar. É tudo isso um castigo seu para a irmã Ningbin, seu menino mau. Bai Ningbin, eu acho que você deveria de ter um pouco de espaço pessoal. Assim está bom. Eu vou esperar você lá fora. Espere você terminar de ler a carta. Quando acalmar seu coração, pode vir me encontrar no escritório ao lado. Depois de falar, o responsável se virou e saiu. Ao sair, ele gentilmente fechou a porta para Bai Ningbin. Bai Ningbin respirou fundo. Então, ela abriu o envelope. No momento em que o envelope foi aberto, a caligrafia de Fang Yuan apareceu novamente diante de seus olhos. Irmã Ningbin, a pessoa que abriu esta carta deve ser você, certo? Porque eu pensei, não haveria mais ninguém para me procurar. Pensando bem, isso é bastante triste. Por muito tempo, um dia, eu desapareci de repente. Exceto por isso, eu realmente não consigo pensar em uma segunda pessoa que viria me procurar. E o que é ainda mais triste é que, agora, eu nem estou muito certa se você viria me procurar. Afinal, você já tem Jing Linhão. Desculpe, falei algumas coisas que você não gosta de ouvir. Por favor, não fique brava. Não tenho a intenção de reclamar. Na verdade, fico muito feliz por você. Estar sozinho nisso é realmente muito solitário. Encontrar alguém que você gosta e estar com ela, para passar a vida toda junto é uma sorte. Irmã Ningbin, não sei porquê.
Sempre que te desejo felicidade, você não acredita em mim. Você acha que eu ainda tenho sentimentos por você. Todos os meus votos para você são falsos. Estou te enganando. Tenho uma intenção oculta. Mas na verdade não é. Eu admito que ainda gosto muito de você. Esse sentimento pode mudar com o tempo. Mas o amor é verdadeiro. Meus votos para você também são todos verdadeiros. Quando você ler esta carta, eu já devo estar deitado no caixão de gelo. Neste momento, eu não tenho mais motivos para mentir. Então, irmã Ningbin, você pode acreditar em mim agora? Eu realmente desejo a você do fundo do meu coração. Espero que você possa envelhecer junto com a pessoa que ama. Espero que você possa desfrutar de todas as belezas da vida. Mesmo que a pessoa que te acompanhe nessa beleza não seja eu. Irmã Bing, por favor, não fique triste por minha partida. E não se culpe. Na verdade, essa escolha não tem a ver com você. Quando eu era pequeno, sempre que meus pais brigavam, eu me escondia no armário. O armário era escuro e muito apertado, mas só me sentia confortável e seguro me escondendo naquele espaço pequeno. Naquele tempo, o pequeno armário era tudo para mim. Depois, a irmã Bing me tirou do armário. O espaço lá fora era tão grande e vazio, embora não estivesse escuro. Mas não sei por quê. Senti que meu coração também não tinha lugar para ficar. Acho que talvez eu tenha me subestimado. Eu, que sempre estive escondido em um espaço pequeno, não consegui me adaptar a esse espaço tão grande. Ainda bem que eu tinha a irmã Bing. Enquanto você, irmã Bing, estiver ao meu lado, eu não terei medo de nada. Então, silenciosamente, coloquei meu coração em você. Meu amor cresce silenciosamente nas estações que mudam constantemente. Eu não acho que isso tenha algum pecado. Pelo contrário, eu acho que isso é sagrado. Um dos meus professores favoritos na escola costumava me dizer: as pessoas que vivem neste mundo não estão sozinhas. Há tantas pessoas neste mundo. Entre cada pessoa e outra, há, mais ou menos, alguma conexão. E essa pequena prática entre as pessoas forma uma rede de relacionamentos que é a conexão das pessoas com este mundo. Ela deu um exemplo na época. Disse que cada pessoa tem pai e mãe. O laço emocional que estabelecemos com nossos pais é a conexão que temos com este mundo. É uma pena. Eu não tenho pai nem mãe. Eu só tenho a irmã Ningbin. Eu também não tenho um parceiro. Eu só tenho a irmã Ningbin. Eu nem tenho muitos amigos. Eu só tenho a irmã Ningbin. A irmã Ningbin é a única conexão que eu tenho com este mundo. Eu estou parado em uma encruzilhada. A multidão passa apressada. Esta cidade tem tantas pessoas. Mas para mim, todos eles são estranhos. Somente a irmã Ningbin é diferente. Somente a irmã Ningbin me abraça quando estou com frio. Ela me acalma quando estou com medo. Ela me compra bolo e presentes no meu aniversário. E depois me acompanha para fazer um pedido e soprar as velas. Irmã Ningbin, você disse que meu amor por você é distorcido. Jinglinhão também disse que eu era um pervertido. Mas eu não gosto disso. Quando mamãe não aguentou mais o controle mental prolongado do papai, levantou a faca contra papai. Quando mamãe sorriu e se enforcou no vigamento. Quando minha vida começou a desmoronar centímetro por centímetro, foi a irmã Ningbin que me tirou da vida em ruínas. Você disse que papai na verdade ama mamãe. Ele apenas usou a maneira errada. Você disse que a mamãe na verdade me ama muito. Mas ela não consegue controlar a si mesma. Ela tem medo de que possa me machucar. Por isso, ela foi embora primeiro. E me deixou sob seus cuidados. Por que você pode entender o amor distorcido do papai pela mamãe, mas não consegue aceitar o meu amor? Essa questão não precisa de resposta. Irmã Ningbin, você não precisa me responder. Dizer tudo isso. Eu só quero que você saiba. No meu coração, amar você é a coisa mais sagrada que já fiz nesta vida. Mesmo que você não entenda ou aceite. Espero que você também não se sinta tão resistente. Não me ache repulsivo. Não me odeie. Milhares de anos depois, mesmo que a tecnologia tenha avançado, o câncer puder ser curado, por favor, não me descongelem. Por favor, não me deixe ir. A irmã Ningbin é a minha única conexão com este mundo. Agora essa conexão foi rompida. Não me importo mais com o mundo lá fora. Agora eu voltei para o meu armário. Aqui é o meu espaço pequeno e fechado. E é muito seguro. Eu quero dormir um sono muito longo. E não espero acordar novamente. Antes de adormecer, vou mais uma vez para mim. Ofereço minhas bênçãos à irmã Ningbin, a que mais amo. Irmã Ningbin, desejo a você muita felicidade no casamento. Espero que sua vida futura seja plena de felicidade. Nunca se arrependa. Assinado, Fang Yuan. A carta finalmente chegou ao fim. Uma lágrima silenciosa, e molhou a superfície do papel. Bai Ningbin voltou a si. Então percebeu que já estava com o rosto banhado em lágrimas. Plena felicidade. Nunca se arrependa. Ha 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 ha. Olhando para a última parte da carta. A bênção que você me deu. Bai Ningbin ficou temporariamente enlouquecida, chorando e rindo ao mesmo tempo. Ah Yuan, como posso ser feliz e completo sem você? Você sabe? Tudo que você viu antes de morrer era falso.
Foi a irmã Ningbin que te enganou. Nunca se arrependa. Ha 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 ha. Uma grande mentira. Uma despedida. Mas isso encheu nossas vidas de arrependimentos. Depois de um tempo, Bai Ningbin saiu do quarto. No momento em que saiu, ela até teve a sensação de ter passado uma vida inteira. O nosso congelamento do Sr. Fang Yuan é completamente legal e está em conformidade. Exceto o representante. Aqui estão os dados relevantes. O Sr. Fang Yuan assinou pessoalmente em todos os lugares necessários. Além disso, eu gostaria de lhe dizer que, por favor, não encare esta despedida como um adeus eterno. Porque o Fang Yuan não morreu. A criogenia foi concluída em um instante. Posso garantir a você. Cada célula do corpo dele não sofreu nenhum dano. Após a criogenia, monitoramos os sinais vitais dele em tempo real. Realizamos um monitoramento completo de seus sinais vitais. E os resultados do monitoramento mostram que todos os sinais vitais do Sr. Fang Yuan estão mantidos em estado ótimo. Que sua vida não terminou. Ele apenas foi temporariamente congelado neste dia 11 de novembro. Ao ouvir as palavras 12 de dezembro, o coração de Bai Ningbin deu um tremor. Fang Yuan realmente escolheu ser congelado neste dia, pois este é o seu aniversário. Mas o que ela fez neste dia? Ela organizou um casamento grandioso para Jinglian. Ela deixou Fang Yuan na mão neste dia, e nem conseguiu passar o último aniversário com ele. Neste momento, Bai Ningbin, sem controle, recordase do dia em que Fang Yuan implorou para que ela passasse o aniversário com ele. Amanhã é meu aniversário. Antes, você sempre esteve comigo no meu aniversário. Você poderia passar comigo o último aniversário? Eu sei que pedir isso no dia do seu casamento é um exagero, mas eu não vou atrapalhar o seu casamento. 4 horas. Todos os rituais do casamento com certeza já foram realizados. Você só precisa vir aqui me acompanhar para comer um pedaço de bolo. E então, me desejar feliz aniversário seria suficiente para mim. Na verdade, Yuan é uma pessoa muito fácil de satisfazer. Ele nunca pediu nada para si mesmo. Ele queria apenas acompanhá-lo para comer um pedaço de bolo. E então, dizer a ele feliz aniversário seria o suficiente. Mas nem mesmo esse pedido simples Bai Ningbin conseguiu atender. Como se uma faca estivesse repetidamente cortando seu coração da maneira mais dolorosa. Ela cobriu o coração, sofrendo dores insuportáveis. Embora ainda não tenhamos dominado a tecnologia de descongelamento perfeita, mas a tecnologia está sempre em desenvolvimento. Acreditamos que em poucos anos, conseguiremos descongelar Yuan sem prejudicar seu corpo. O representante da equipe de criogenia continuou a falar. E quem sabe, até lá, o câncer também poderá ser curado. Até lá, o Sr. Fang Yuan não apenas poderá ser descongelado com sucesso, como seu câncer também poderá ser tratado facilmente. Seria o melhor dos dois mundos. Não é melhor do que passar pela dor da quimioterapia? Ao ouvir isso, Bai Ningbin levantou a cabeça abruptamente. Descongelar, certo? Também pode ser descongelado. Bai Ningbin parecia ter agarrado uma tábua de salvação. Ela agarrou os ombros do representante e gritou com todas as suas forças. Agora, descongele Yuan imediatamente. Eu quero vê-lo. Bai Ningbin, por favor, mantenha calma. O representante, suando profusamente, disse. Eu entendo como você se sente, mas você interpretou mal o que eu disse. O descongelamento que mencionei não se refere agora, mas refere-se a muitos anos depois. Nossa tecnologia atual só consegue congelar rapidamente as pessoas sem danificar as células do corpo humano. Quanto ao descongelamento, nossa tecnologia atual ainda não é capaz. Como pode não ser possível? Bai Ningbin respondeu com raiva. Congelamento e descongelamento não deveriam ser uma coisa só? Já que vocês não conseguem descongelar, por que ainda oferecem serviços de congelamento para os voluntários? Bai Ningbin, por favor, acalme-se e me ouça com atenção. Descongelar e congelar são coisas diferentes. Durante o congelamento, desde que a velocidade de resfriamento seja suficiente, em um instante, a pessoa é congelada. Assim, as células dentro dele não sofrerão nenhum dano. Embora a pessoa esteja congelada, as células do corpo humano ainda estão vivas e intactas. Apenas as células estão congeladas e não estão mais ativas. A pessoa também para de envelhecer naquele instante. Mas o método de descongelamento é diferente. Descongelar é muito mais difícil. O gelo derrete facilmente. Basta aquecer e está resolvido. Mas e se houver um anstere dentro do gelo? O que você faria para derreter o gelo sem ferir o anstere? Colocar o bloco de gelo em água morna? Isso realmente soa como um método muito gentil. Mas você precisa considerar que as partes do bloco de gelo derretem em velocidades diferentes. O gelo mais interno derrete mais lentamente. Isso pode facilmente levar a uma situação em que o cérebro do pequeno hamster já está descongelado, mas seus órgãos internos ainda estão congelados. O ser humano é um todo. No momento em que a superfície descongela, o sangue já começa a fluir. Se nesse momento
os órgãos internos ou a parte inferior do corpo ainda estiverem congelados. Você consegue imaginar essa situação? Quão aterrorizante! O sangue não consegue fluir para os órgãos internos. A circulação sanguínea parou. Essa pessoa ainda pode viver? O difícil do descongelamento é como descongelar cada célula do corpo humano em um instante. A tecnologia científica atual realmente não consegue fazer isso. Mas, por favor, acredite, eu lhe garanto, que cada membro da nossa equipe está se esforçando para pesquisar e se dedicando a encontrar o método de descongelamento mais perfeito. Eu acredito que em um futuro não muito distante, nós certamente conseguiremos superar os desafios tecnológicos, despertar com segurança todas as pessoas congeladas. Ao dizer isso, o representante da equipe de criogenia fez uma pequena pausa. Ele ajustou os óculos de armação dourada e sorriu amargamente. E, mesmo que consideremos a hipótese mais extrema, de que adianta descongelar o Sr. Fang Yuan agora? Ele foi diagnosticado com câncer de pâncreas, em estágio avançado. A medicina atual não tem como curá-lo. Mesmo que você o desperte, também só posso olhar impotente enquanto ele é torturado pela dor. Essas palavras imediatamente despertaram Bai Ningbin. É verdade. Que utilidade teria despertá-lo agora? Yuan está doente. Ele tem uma doença incurável. Mesmo que eu possua riquezas infinitas, eu não posso curar Yuan. Mas ela realmente deseja ver Fang Yuan mais uma vez. Ela queria voltar e contar a Fang Yuan que ele estava congelado. Tudo o que vi antes era falso. Fui eu quem o enganou. Ela não se casou com Jing Lian. Ela também não ama Jing Lian. Desde o início, a pessoa em seu coração sempre foi. O menino sempre foi Fang Yuan. O S dela na verdade só pertence a Fang Yuan. Onde está o Yuan agora? Após um longo silêncio, Bai Ningbin falou com a voz rouca. Eu quero vê-lo. O caixão de gelo de Fang Yuan foi colocado no fundo do mar. O representante da equipe de criogenia disse a Bai Ningbin que a equipe de pesquisa em criogenia só construiu uma câmara de armazenamento criogênico no fundo do mar, e não construíram uma base experimental no fundo do mar. E a câmara de armazenamento apenas guarda caixões de gelo. Não pode entrar vivo, Bai Ningbin, você também deve saber. O fundo do mar é diferente da superfície. A temperatura no fundo do mar é baixa. A pressão é alta. Construir uma base experimental no fundo do mar custa muito dinheiro. Não tenho medo de que você ria disso. Nossa equipe de pesquisa em criogenia sempre teve um orçamento apertado. Portanto, só foi construída a câmara de armazenamento criogênico no fundo do mar. Não foi construída uma base de experimentos. E para proteger a câmara de armazenamento da corrosão do mar, a câmara é hermética. Até mesmo o ar dentro já foi retirado. Afinal, o ar contém oxigênio. E o oxigênio pode causar a oxidação do material da câmara. Portanto, não se pode entrar na câmara de armazenamento criogênico. Se você realmente deseja ver o Sr. Fang Yuan, podemos usar uma máquina para transportar a câmara do Sr. Fang Yuan de volta à costa. Você só precisa pagar uma taxa de transporte. Para Bai Ningbin, qualquer coisa que possa ser resolvida com dinheiro não é um problema. Ela imediatamente pagou 3 vezes a taxa de transporte e pediu à equipe de pesquisa em criogenia que, o mais rápido possível, trouxesse a câmara de Fang Yuan de volta à costa. Mas mesmo assim, isso ainda levaria 2 dias. 2 dias. 48 horas. Parece que não é muito tempo. Mas para Bai Ningbin agora, cada minuto e cada segundo sem Fang Yuan é uma tortura. Ela saiu desolada da base de pesquisa de Qiadon. Então, dirigiu sem rumo vagando sem rumo por esta enorme cidade. Ela não se atreveu a voltar para casa, porque não havia mais ninguém em casa esperando por ela. Ela estacionou o carro na beira da estrada e desceu do carro, indo até o cruzamento movimentado. Ela ficou no centro do cruzamento, observando a multidão que passava. Finalmente entendeu a frase que você escreveu na carta de despedida. Eu estou no cruzamento, e a multidão passa apressada. Esta cidade tem tantas pessoas, mas para mim, todos eles são estranhos. Somente a irmã Ningbin é diferente. A irmã Ningbin é o meu único vínculo com este S. E eu, no momento em que você mais precisava de companhia e proteção, cortei pessoalmente o laço entre vocês. Você disse na carta de despedida que tudo isso não era minha culpa. Mas como isso pode não ser minha culpa? Fui eu quem cortou pessoalmente o único vínculo entre você e este SJ. Fui eu quem te empurrou para o desespero e para o abismo frio. Eu deveria ter te protegido. O coração sendo repetidamente dilacerado. Bai Ningbin cobriu o peito e agachou-se lentamente. Senhorita, você está bem? Uma boa alma se aproximou para perguntar. Bai Ningbin sorriu amargamente e balançou a cabeça. Não disse nada. Ela tem algo. Ela, no dia 12 de dezembro, perdeu a pessoa que mais amava. Em um estado de confusão. Em meio a um pesadelo. Bai Ningbin chegou a um parque. Ela sentou-se em um banco do parque, olhando desoladamente para um ponto não muito distante. As pombas brancas que voavam em círculos ao redor do monumento do parque. Ela se lembra de que, quando você era pequeno,
Ela costumava trazer você aqui para alimentar as pombas. Você era medroso. No começo, você nem se atrevia a alimentar. Ficava escondido atrás dela, segurando suas pernas, observando as pombas. Até que ela te levou para acariciar uma pomba mansa. Foi então que você teve coragem de pegar a ração, correndo atrás das pombas por todo lado. Naquele tempo, você sorria tão feliz. Estava preso nas lembranças, incapaz de se libertar. Uma voz masculina clara soou de repente. Senhorita, posso te incomodar por um minuto? Bai Ningbin voltou à realidade e olhou friamente para o jovem à sua frente. O jovem parecia ter pouco mais de 20 anos. Seu rosto era razoavelmente bonito. Não era aquele tipo especialmente bonito, mas parecia bem disposto. Ele estava vestido com um conjunto esportivo preto, segurando um caderno grande parecido com um anuário, e uma caneta de grafite bem simples. Senhora, é o seguinte, estou tentando conquistar minha irmã. O jovem disse, corando. Não é minha irmã de sangue. É a irmã da minha vizinha. Eu venho de uma família monoparental. Minha mãe faleceu quando eu era muito pequeno. Meu pai estava tão ocupado ganhando dinheiro que não pôde se preocupar comigo. A irmã da vizinha me achava uma pena. Ela frequentemente me chamava para jantar em sua casa. Ela também me ajudava com as lições de casa e comemorava meu aniversário. Ela era muito gentil e bonita. Eu gostava muito, muito dela. Meu maior sonho quando criança era crescer logo, e então me declarar, namorar e me casar com ela. O jovem falava da irmã da vizinha. Seus olhos brilhavam intensamente. Era como se uma luz tivesse se acendido em uma noite escura. Toda a sua vida foi iluminada por ela. Eu esperei tanto tempo até finalmente crescer. Mas quando me declarei para ela, cheio de expectativas, ela me rejeitou. Ao dizer isso, a luz nos olhos do jovem de repente se apagou. Ela disse que era 12 anos mais velha que eu. Se estivermos juntos, as pessoas iriam fofocar. Eu não aceito. Eu acho que a idade não é um problema. O verdadeiro amor pode superar tudo. E eu também quero provar isso para a irmã. As pessoas modernas têm uma mentalidade muito aberta. Relações entre irmãos e irmãs não são nada demais. Desde que façamos o primeiro passo com coragem, com certeza teremos um bom final. Por isso, eu vim à rua coletar a opinião de todos. Então, senhorita, poderia, por favor, dedicar alguns minutos para me ajudar a escrever neste formulário sobre sua opinião sobre relações entre irmãos e irmãs? Eu quero que a irmã veja. Embora, depois que estivermos juntos, algumas pessoas possam fofocar. Mas, sobre isso, na verdade, há mais pessoas que nos entenderão e nos apoiarão. As palavras do jovem fizeram o coração de Bai Ningbin doer novamente. Este jovem à minha frente, correndo apaixonadamente por amor, é muito parecido com Fang Yuan, que teve coragem de se declarar para si mesmo há alguns meses. Você também não parece tão velha. Tem 20 anos? Bai Ningbin perguntou. Sim. O ano diz. Eu tenho 21 anos este ano. 21 anos, tão jovem. Você sabe o que é amor? Bai Ningbin perguntou. Você já pensou que talvez seus sentimentos por sua irmã não sejam o chamado amor, mas sim por falta de amor materno? E, portanto, você desenvolveu uma espécie de apego psicológico pela vizinha mais velha. E você é jovem demais para distinguir as duas coisas. E confundiu isso com amor. Isso é, na verdade, o que eu queria te dizer. Você é muito jovem. Apenas 18 anos. Você consegue distinguir o que é amor? Ela não se atreveu a aceitar Yuan na época. Também por medo de que você confundisse amor e apego. Crianças jovens sempre confundem o apego por pessoas mais velhas. Confundir o apego e a adoração de alguém com amor. Senhorita, eu só sou jovem. Não sou boba. O jovem respondeu insatisfeito. Vocês, que são um pouco mais velhos, não devem nos tratar como se fossemos idiotas, certo? Nós não somos tolos. Nós sabemos distinguir o que é amor. E eu estudo biologia na universidade. Sou um estudante brilhante da Universidade Qingyi. Posso te dizer com responsabilidade. Nós, jovens, na verdade entendemos mais sobre amor do que vocês. Porque somos jovens. Temos saúde. Quando encontramos alguém que gostamos, secretamos mais hormônios. Portanto, o amor dos jovens, comparado ao de vocês, é mais ardente e mais cego. E também mais desmedido. Mas isso não significa que somos tolos. Nós apenas amamos de forma pura. Essas palavras deixaram Bai Ningbin sem resposta para Fang Yuan. Ela pensou que os jovens têm uma mente matura. Eles não são racionais. E não entendem o que é amor. Mas até aquele momento, ela finalmente entendeu que, na verdade, a pessoa que não entende amor é ela mesma. Que racionalidade é essa? Que autocontrole é esse? Quem realmente ama não se importa com isso. O amor vem de forma tão avassaladora. Onde ainda a racionalidade a ser considerada? A razão dela, a contenção dela, tudo virou piada neste momento. Desculpe. Eu não deveria questionar seus sentimentos por sua irmã. Eu disse. Ter a chance de te conhecer. Sua irmã é muito sortuda.
O jovem ficou vermelho ao ouvir isso. Ele balançou a cabeça e disse em voz baixa: Não. Deveria dizer que sou muito sortudo por conhecer sua irmã. Bai Ningbin pegou a caneta que o jovem lhe ofereceu. E então, com o coração cheio de devoção e respeito pelo amor, ela escreveu suas opiniões no caderno do jovem. Para a desconhecida irmã vizinha. Seu irmão me contou a história de vocês. Ele contou muito. O que ouvi do começo ao fim foi todo sobre você. Sobre sua gentileza com ele e o carinho que ele tem por você. Mesmo que você o rejeite. Isso ainda é temido pelas pessoas. E não que você não goste dele. Então, ouso supor, você também deve gostar desse amor ardente. Você ama até mesmo um pouco seu irmão tolo. Mas você não pode admitir seu afeto. Porque você é a parte mais velha. Você acha que deve ser mais racional. Você acha que o irmão pode ser imaturo. Mas você não pode. Você até acha que precisa ser firme. Para cortar esse amor que não é reconhecido pelo mundo. Fazer isso é o certo. Mas o olhar das pessoas é realmente tão importante? A vida só acontece uma vez. Você escolhe ser tímido. Viver sob o olhar dos outros. Ou ser corajoso e lutar por si mesmo e por quem ama. Seu irmão, que te ama profundamente, está atravessando ruas e becos, parando cada pedestre, pedindo que escrevam neste pedido um tanto infantil que ele comprou, de bênçãos para o amor de vocês. Ele nunca teve medo do olhar das pessoas. É porque ele não se importa? Eu acho que não. Ele faz isso porque te ama o suficiente. A vontade dele é forte o suficiente. Os rumores não podem derrotá-lo. Os olhares estranhos dos outros também não podem derrotá-lo. Eu perguntei a ele se valia a pena fazer isso. Ele disse que ao pensar no seu sorriso, vale a pena fazer qualquer coisa. Eu pensei que talvez essa seja a verdadeira face do amor. Não tem a ver com a idade. Não tem a ver com riqueza. O amor é puro. O que é banal somos nós. A fala do meu irmão hoje também me trouxe muitos aprendizados. Se você aceitá-lo, eu sinceramente desejo que vocês possam envelhecer juntos e amar-se por toda a vida. Nunca serem perturbados por rumores. Após terminar, Bai Ningbin devolveu o caderno de coleta ao jovem. Ao ver que Bai Ningbin escreveu tanto, o jovem ficou muito emocionado. Senhorita, obrigado. Você escreve muito bem. Sua irmã certamente ficará muito emocionada ao ver isso. Bai Ningbin sorriu. E obrigado, a você também. Depois de conversar com você, eu também tive uma sensação de clareza repentina. A névoa que pairava sobre meu coração finalmente se dissipou. Eu finalmente tive coragem de encarar meu próprio coração. Ela ama Fang Yuan. Ela não quer ser apenas a irmã de Bai Ningbin para ele. Ela quer abraçá-lo, quer beijá-lo, quer possuir tudo dele. Quer que ele pertença completamente a ela. O amor que ela sente por ele não é um amor altruísta, mas sim um amor romântico cheio de interesses pessoais. Esse sentimento pode não ser reconhecido pelas pessoas. Mas e daí? A vida é só uma vez. Uma vez perdido, não há segunda chance. Ela já perdeu Fang Yuan uma vez. Ela definitivamente não vai deixar passar uma segunda vez. Ao voltar para casa, Bai Ningbin tomou duas decisões. A primeira decisão foi a transformação tecnológica do Grupo Bai. A partir de agora, 10% da receita anual do Grupo Bai serão investidos. Desses 20%, metade será destinada à equipe de pesquisa em criogenia, para ajudá-los a desenvolver rapidamente a tecnologia de descongelamento aqui. A outra metade será destinada ao grupo de pesquisa sobre câncer, ajudar a superar o câncer em breve para beneficiar a humanidade. Ao mesmo tempo, Bai Ningbin renunciou ao cargo de presidente do Grupo Bai e nomeou sua irmã mais nova, Bai Yanya, para assumir o cargo de presidente interina do Grupo Bai. A partir de agora, todas as questões do Grupo Bai serão decididas por Bai Yanya. Quanto à segunda decisão, 3 dias depois, Bai Ningbin finalmente encontrou Fang Yuan, em quem ela tanto pensava. Fang Yuan estava deitado na câmara de armazenamento criogênico, com os olhos fechados. Parecia que ele estava dormindo. Olhando para você adormecido na câmara de armazenamento, Bai Ningbin não pôde deixar de lembrar das inúmeras noites em que a acalmava para dormir. Você também estava com os olhos fechados assim como agora, deitado docemente em seus braços. A diferença é que, neste exato momento, seu rosto está tão pálido. Deve estar muito frio na câmara de armazenamento, não é? A Yuan. Não tenha medo, não tenha medo. A irmã Ningbin logo virá te acompanhar. Yuan. Desculpe. A irmã Ningbin te enganou. Ela estendeu a mão querendo tocar seu rosto pálido. Mas o que ela tocou foi a tampa fria da câmara de armazenamento criogênico. Ela não consegue tocar você. Assim como você tentou tantas vezes tocar o coração dela. Mas foi rejeitado por ela. Na verdade, Jing Lian não é meu namorado. Eu não o amo nem um pouco. A pessoa que eu sempre amei foi você. Mas eu não me atrevo a admitir. Eu acho que se eu admitir meu amor por você, seria uma traição. Uma traição aos seus pais. Sua mãe sempre me viu como uma irmã mais nova.
Como eu poderia ter esse tipo de pensamento sobre o filho deles? Ter esse pensamento pecaminoso? Por isso eu não me atrevo a admitir. Comecei a me enganar constantemente. Eu engano a mim mesma dizendo que você na verdade não me ama. Você é muito jovem. Você não entende nada sobre o que é amor. Como sua irmã, eu preciso te corrigir. Eu não posso deixar você errar novamente. Por isso, eu paguei para o Jing Lion se fazer passar por isso. Meu namorado quer que você morra. Tudo é falso. Ele é maquiador. As marcas que você viu nele foram todas criadas por ele com adereços. Eu não toquei nele. O casamento também é falso. Eu não participei daquela cerimônia de casamento. Eu só fui responsável por pagar. O que Jing Lion quisesse fazer, ele fez. Deixei-o fazer como quisesse. Embora o casamento fosse grandioso, na verdade, eu não estive presente em momento algum. Eu só pensava em acabar logo com essa palhaçada. E então ir celebrar seu aniversário. Dito isso, Bai Ningbin não pôde deixar de sorrir amargamente. Ela, que quase nunca chorou, teve os olhos vermelhos neste momento. Yuan, desculpa. Eu prometi que estaria com você no seu aniversário. Mas no final eu não cumpri minha promessa. Bai Ningbin disse, com o coração partido. O projeto da empresa na Europa teve alguns problemas. O representante da equipe de criogenia disse que a situação é urgente. Eu preciso resolver isso pessoalmente. Eu pensei que teria muitas oportunidades de comemorar seu aniversário depois. Ainda haveria muitas oportunidades. Perder essa vez não faria diferença. Mas você, criança, como isso poderia ser a última vez? Se eu soubesse que essa seria a última vez, mesmo que o universo se desmoronasse, eu não te deixaria. Através do frio caixão, eu não consigo tocar seu rosto. Ao mesmo tempo, também sei neste exato momento que, por mais apaixonada que seja minha declaração, você não pode ouvir. Mas eu ainda quero te dizer, jovem, você pode perdoar a irmã Ningbin? A irmã Ningbin promete que em todos os seus aniversários, a irmã Ningbin estará ao seu lado, até que a morte nos separe. Após dizer isso, Bai Ningbin se agachou. Então, ela deu um beijo na câmara de armazenamento criogênico. Ela beijou o lugar onde estavam seus lábios. Por causa da barreira da câmara de armazenamento, ela ainda não pode chegar até você. Mas tudo bem. Ela acredita que quando você acordar da próxima vez, poderá beijá-lo sem nenhuma hesitação. Esse beijo pode demorar 1 ano ou mais. Mas ela está disposta a esperar. Bai Ningbin, você não está brincando, está? O representante da equipe de pesquisa em criogenia exclamou. Você realmente pediu que nós realizássemos a criogenia? Bai Ningbin acenou com a cabeça. Ela respondeu de forma muito calma. Isso mesmo. E a partir de hoje, eu sou o maior acionista da sua equipe de pesquisa em criogenia. A partir de agora, uma porcentagem da receita anual do Grupo Bai será investida na base de pesquisa criogênica, para ajudá-los a desenvolver a tecnologia de descongelamento. 10% não parece muito, mas isso é do Grupo Bai. O lucro líquido mensal do Grupo Bai chega a centenas de bilhões. Bai Ningbin, estamos muito gratos por você estar disposto a nos fornecer os fundos. Mas a tecnologia de criogenia é principalmente destinada àqueles pacientes com doenças terminais. O representante da equipe de criogenia, pacientemente, explicou a Bai Ningbin sobre doenças como esclerose lateral amiotrófica, câncer e falência múltipla de órgãos. Com o nível atual de medicina, os pacientes não têm esperança de cura. Muitos pacientes com doenças terminais ainda são muito jovens. Em vez de esperar a morte lentamente, eles preferem conseguir aceitar a criogenia após se despedir de cada um dos familiares, colocar a doença e o tempo juntos no congelador. Então, esperar que a tecnologia avance e que o nível de medicina da humanidade também se desenvolva rapidamente, até que chegue um dia em que suas doenças terminais possam ser curadas. Ao dizer isso, o representante fez uma pausa. E então, um pouco constrangido, disse: "E seu corpo está muito saudável. Você não tem nenhuma doença. Eu não entendo por que você quer se congelar." Ao ouvir isso, Bai Ningbin se virou. Olhou para o quarto onde estava a câmara de armazenamento criogênico de Fang Yuan. Aquele olhar estava cheio de ternura. Se ele acordar e eu não estiver ao seu lado, ele certamente se sentirá muito sozinho. E eu não deixarei que ele se sinta sozinho novamente. Ao ouvir isso, o representante da equipe de criogenia ficou surpreso. Então suspirou profundamente. Bai Ningbin, eu sei que você tem sentimentos profundos por Fang Yuan, mas o amor não é tudo na vida, disse o representante. Eu sinto que é meu dever te lembrar. Quando você for congelado, seu tempo pode estar parado, mas seus entes queridos, seus amigos, o tempo deles continua. Milhares de anos depois, quando você acordar novamente, seus entes queridos, seus amigos podem já ter partido. Os pacientes com doenças terminais não têm escolha. Eles só podem depositar suas esperanças na criogenia. Mas você é diferente. Você está saudável.
Você pode passar uma vida saudável, feliz e cheia de amor com seus amigos e familiares. Você pode passar uma vida saudável, feliz e cheia de amor com seus amigos e familiares. Você realmente está disposto a abrir mão da família e da amizade por amor? E até mesmo abrir mão de tudo que você tem agora para entrar no freezer e dormir junto com o Sr. Fang Yuan? Diante da pergunta sincera do representante da equipe de criogenia, Bai Ningbin acenou com a cabeça sem hesitar. Não precisa mais me convencer. Eu já tomei minha decisão há muito tempo. Eu sei que o mundo do futuro é um mundo completamente desconhecido. Mas é exatamente por isso. Mas isso só me torna mais determinada a me congelar. Acompanhar meu jovem enquanto ele dorme. Assim, meu jovem não terá medo quando acordar. Ele disse que eu sou a única conexão dele com isso. Sendo assim, então, eu certamente vou acompanhá-lo por milhões de anos. Os anos congelados indo para o futuro. Bai Ningbing, seu amor pelo Sr. Fang Yuan me toca profundamente. Mas eu ainda tenho que te dar um balde de água fria. O responsável suspirou. A descongelação do corpo humano até agora é apenas teoria sem prática. Embora cada um de nós, pesquisadores, tenha uma paixão infinita em estudar a tecnologia de descongelamento humano. Mas temos que admitir que o futuro ainda tem uma certa probabilidade de que podemos falhar. Não conseguimos desenvolver um método para descongelar corpos humanos com segurança. Eu já disse essas palavras ao Sr. Fang Yuan. Caso nossa pesquisa falhe, então você e o Sr. Fang Yuan podem nunca mais acordar. O responsável expressou a esperança de convencer. Bai Ningbin pediu que ela desistisse de se congelar. No entanto, não importa como ele tentasse persuadi-la. Bai Ningbin só tinha uma coisa a dizer. Não importa se no futuro será possível descongelar. Eu não mudarei de ideia. Seu olhar era firme. Nos olhos dela não havia um pingo de hesitação ou dúvida. Eu já perdi ele uma vez. Eu nunca mais vou perder ele uma segunda vez. Se no futuro for possível descongelar, então eu vou encontrá-lo no futuro. Se não puder, então eu vou acompanhá-lo na eternidade. No fundo do mar, tão escuro e tão frio. Sem mim ao seu lado. O que meu pequeno que tem medo do escuro e do frio vai fazer? Tudo o que precisava ser dito já foi dito. O responsável também não pode fazer nada. O responsável também se sentiu impotente. Só restou trazer o formulário de consentimento para congelamento para Bai Ningbin assinar. A assinatura foi feita para selecionar o caixão de gelo. Todo o processo foi feito de uma só vez. Bai Ningbin foi extremamente eficiente. Todos os procedimentos foram concluídos em um dia. Mas ela não iniciou o congelamento imediatamente. Antes de ser congelada, ela deixou instruções sobre algumas questões. Ela retirou todas as minhas economias e entregou-a ao responsável pelo grupo de pesquisa de criogenia, pedindo que ele construísse um novo depósito de cápsulas de gelo em Xinjiu Bei. Meu Ayuan adora estrelas. E Xinjiu Bei é famosa pelo lindo céu estrelado e pelos lagos tão bonitos quanto a lua. O fundo do mar é muito escuro e frio. Meu Ayuan não deve afundar no fundo do mar. Quando o depósito de cápsulas de gelo em Xinjiu Bei estiver pronto, eu e Ayuan nos mudaremos para cá, juntos sob o romântico céu estrelado. E durante esses dias de sono profundo, deixem que as estrelas que eu enviar nos protejam. Além de construir o depósito de cápsulas de gelo em Xinjiu Bei, ela também planejou outros locais para que o responsável construísse cápsulas de gelo, depósitos e bases de pesquisa de criogenia. Após concluir o planejamento, Bai Ningbin deitou-se na cápsula de gelo. O som da contagem regressiva para o congelamento chegou aos seus ouvidos. Ela fechou os olhos. Não havia vestígios de medo. Seu coração estava cheio de pensamentos. Ayuan, não tenha medo. A irmã Ningbin está aqui para te acompanhar. A temperatura começa a cair. Com o responsável dando a ordem, uma onda de frio infinito se aproximou. Ela também perdeu a consciência no amor infinito de Fang Yuan. Apenas um momento. O congelamento já estava completo. As vidas de Bai Ningbin e Fang Yuan foram colocadas em pausa pelo gelo. Mas o tempo de outras pessoas continuava. O tempo voa. O tempo voa. Em um piscar de olhos, 50 anos se passaram. Um grande homem disse uma vez: a tecnologia humana não se desenvolve a uma velocidade constante, mas sim como uma grande explosão. Em um curto período, pode avançar rapidamente. E então estagna. A humanidade levou milhares de anos para passar da antiguidade à modernidade. E a alta tecnologia moderna não é o resultado de milênios de sedimentação, mas é uma explosão que ocorreu em algumas décadas. A humanidade caminha em direção à sociedade moderna. Não passou de um século. E a tecnologia de descongelamento e a tecnologia médica se desenvolveram muito mais rápido do que eu esperava. Isso aconteceu devido ao grande apoio financeiro. O grupo de pesquisa em criogenia, em menos de 10 anos, conseguiu desenvolver uma tecnologia de descongelamento perfeita. Mas naquela época, o câncer de pâncreas ainda não havia sido superado. Portanto, o responsável não despertou Bai Ningbin e Fang Yuan. E 50 anos depois, com o esforço de milhares de pesquisadores e médicos,
Finalmente pôde ser superado. O momento de acordar Bai Ningbin e Fang Yuan finalmente chegou. E agora? Aquele que foi responsável por me congelar e a Fang Yuan. Já tem 89 anos. Ele se aposentou há mais de 20 anos. Mas no dia do descongelamento de Bai Ningbin e Fang Yuan, ele ainda veio à base de experimentos. Ver este par de amantes se reencontrar. 50 anos de tempo se reencontrar novamente. Além do responsável inicial, a base de experimentos tem um outro convidado misterioso, que também está esperando pelo nosso reencontro após o descongelamento. A contagem regressiva para o descongelamento começa. A voz eletrônica fria ressoa. Os corações de todos também se apertam. Ouvi dizer que desta vez quem está sendo descongelado somos nós, os principais acionistas da base de criogenia. Muitos de nossos laboratórios e câmaras de criogenia foram construídos com os fundos que ela forneceu. Não é mesmo? Eu também ouvi isso. Antes de ser descongelada, ela era uma super rica, mas seu amado contraiu uma doença incurável. Ela escolheu ser congelada para ficar com seu amado. Tão rica e tão apaixonada. Que mulher excepcional! O amante dela é tão sortudo. Os novos assistentes de pesquisa sussurravam entre si, por serem agora os maiores acionistas da base de experimentos de criogenia. Ao longo de 50 anos. Nesses 50 anos, o mito do amor entre Bai Ningbin e Fang Yuan já se tornou. Já passaram várias versões pela base de experimentos. Em meio a constantes rumores, muitos detalhes foram omitidos. Mas o amor sincero atravessou 50 anos e tocou inúmeras pessoas. 5, 4, 3, 2, 1. O descongelamento começa. Com o fim do DJs, as máquinas se movem. Uma forte explosão de gás branco é direcionada para os caixões de gelo de Bai Ningbin e Fang Yuan. Em seguida, uma luz azul brilha. O gelo dentro do caixão derrete instantaneamente. E Bai Ningbin, que dormiu por 50 anos. Fang Yuan lentamente abre os olhos neste momento. Acorda de repente. O olhar de Fang Yuan é confuso. O que está acontecendo? Ele não foi congelado? Como ele acordou agora? Porque no momento em que foi congelado, Fang Yuan perdeu a consciência. Portanto, suas memórias ainda estão paradas em 50 anos, antes do momento em que foi congelado. Portanto, em sua consciência. Acabei de ser congelado e já acordei. Sr. Hong, como você se sente? Vendo que Fang Yuan acordou, os funcionários rapidamente se aproximaram para perguntar: você está se sentindo tonto e quer vomitar? Não se preocupe. Esta é uma reação normal após o descongelamento. Se você sentir vontade de vomitar, pode vomitar. Este é um saco para vômito. Esta é água limpa. Esta é uma toalha. Se precisar de mais alguma coisa, é só me avisar. Fang Yuan estava completamente confuso. Descongelar, descongelar. Eu não disse ao responsável que não era para descongelar? No entanto, antes que os funcionários pudessem responder, uma voz feminina familiar de repente veio de trás dele. A Yuan. Mesmo que tenham se passado várias décadas, Fang Yuan reconheceu imediatamente o dono da voz. Irmã Ningbin.